Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão a respeito do demiurgo e da reencarnação, certo? Lembrando que eu não tenho nada contra quem segue essas doutrinas. Lembrando que eu não tenho nada contra a quem pratica e a quem acredita nessas filosofias, ok? Certo? Bom, então vamos lá. Sobre o demiurgo, ok? A ideia do demiurgo, ela é complexa para falar em um só vídeo, ok? Mas eu vou tentar resumir o básico, ok? E o que seria o básico? Bom, pessoal, o demiurgo, ele seria uma entidade, ele seria um deus mau, um deus imperfeito, um deus maligno. E esse deus maligno, ele criou, ele fez o mundo material, ele criou a matéria, ele criou o universo, certo? E a criação dele seria também imperfeita, certo? Assim como esse Deus, ok? Um Deus imperfeito, um Deus mau, que criou um mundo físico imperfeito, certo? Um mundo físico mau, ok? E daí, pessoal, esse Deus imperfeito, ele teria criado o mundo físico, teria criado o universo para aprisionar, para criar uma espécie de prisão para as almas, para os espíritos, certo? Entendem? Essa seria a ideia básica. Um Deus mau, um Deus imperfeito, uma entidade imperfeita e maligna que criou um mundo físico que, por sua vez, é imperfeito, é mau, certo? E neste mundo físico, ele seria uma espécie de prisão para as almas, para os espíritos, certo? Para as almas estarem aprisionadas em corpos físicos, em formas físicas imperfeitas, em formas físicas que são passageiras, certo? Que são imperfeitas, ok? Pois bem, pessoal, só que existe uma questão nessa ideia, certo? Que é o que eu vou falar aqui, que é a reflexão, ok? Bom, pessoal, se o demiurgo, se o Deus maligno, imperfeito, ele teria aprisionado as almas, ele teria aprisionado os espíritos aqui neste mundo material criado por ele. Então, por que que ele permitiria a morte? Por que que ele deixaria que a morte existisse? Então, porque pensem, se eu sou um demiurgo, se eu sou um deus mau que quer aprisionar espíritos, que quer aprisionar almas em um corpo físico, em uma forma física, em um universo físico, não seria mais fácil eu evitar que a morte destes corpos físicos existisse? Não seria mais fácil eu não deixar que ocorresse a morte, a destruição destes corpos físicos? Não seria, pessoal?
Porque se não existisse a morte, não existiria a passagem dos espíritos para o mundo espiritual. Ou seja, os espíritos estariam aprisionados eternamente em corpos físicos, certo? Em formas físicas, pois eles não morreriam, certo? Se não existisse a morte, logo, nenhum ser humano, nenhum animal, nenhum corpo físico deixaria de existir, entendem? Então, como é possível? Como é possível, pessoal, que o demiurgo ele aprisionou os espíritos e as almas em corpos físicos, se esses mesmos corpos físicos eles morrem, eles deixam de existir? Como, pessoal? Entendem a reflexão? Então, nós não estamos aprisionados na matéria. Nós não estamos em uma prisão material, certo? Então, pessoal, o plano do demiurgo, o plano do Deus maligno, ele é imperfeito. Ele não pode ser realizado, certo? Enquanto existir a morte, ele não pode ser realizado, ok? É um plano irrealizável, sabe? Um plano que não vai dar certo, ok? Outra coisa também, se ele quer aprisionar os espíritos na matéria, não seria mais fácil ele esconder a espiritualidade, ele esconder o conhecimento, sabe? Ele esconder a gnose, né? Não seria mais fácil, pessoal? Ah, mas ele escondeu, de fato, ele escondeu o conhecimento, ele escondeu a espiritualidade e tudo mais. Sim, ele escondeu, só que assim, ele escondeu e não escondeu. Sabe por quê? Porque só pelo fato de eu estar falando sobre demiurgo, significa que eu conheço, significa que eu tenho o conhecimento disso, entendem? Então, como, pessoal? Como que ele escondeu de fato esse conhecimento? Como que ele escondeu a gnose, né? Que os gnósticos falam? Como que ele escondeu isso daí se eu estou falando sobre isso? Como que ele escondeu a espiritualidade se eu estou falando sobre isso? Se eu estou tocando neste assunto? Por mais básico que seja ainda, certo? Como que ele escondeu, pessoal? Então ele não escondeu. Então isso ainda existe. E se isso existe e isto é uma porta, é um portal para escapar do demiurgo, para se livrar do mundo material, né? Para se libertar do mundo material e se libertar do Deus maligno e imperfeito que é o demiurgo. Se isso ainda existe, significa que ele não escondeu, pessoal. Significa que ainda dá para ter esse conhecimento.